Olá, povo de Deus! Que bom que você está aqui com a gente em mais um Deus Tem o Melhor. Hoje o programa está cheio de gratidão. Vamos celebrar a linda festa da colheita, o aniversário da Fundação Afife Arão, palavra e muito mais. Fica com a gente porque Deus tem algo especial para você hoje. No último domingo, a Igreja Renovada se reuniu na Concha Acústica para um culto muito especial, a Festa da Colheita. Celebramos as vidas que chegaram para Jesus e apresentamos os irmãos que desceram as águas no batismo. Vamos reviver esse momento agora. Aqui hoje na Concha Acústica para celebrar um momento muito feliz de comunhão, de alegria na presença do Senhor. Estamos aqui para apresentar os frutos que o Senhor tem nos abençoado nesse novo tempo e cremos que o Senhor ainda tem muito a fazer na nossa vida, nessa cidade, nesse estado. Então, é com muita alegria que nós estamos hoje aqui para glorificar o nome de Deus pelos frutos que Ele tem nos abençoado, para exaltar e dizer que Ele é Rei sobre essa cidade, sobre esse estado. E você está convidado a participar do nosso próximo culto, da nossa próxima festa, que vai ser muito importante e eu creio que o Senhor fará maravilhas na sua vida e na sua história, em nome do Senhor Jesus. Eu vim para esse evento aqui na Concha, foi muito lindo, muito bonito mesmo a celebração, todo mundo alegre. E na hora do batismo eu me lembrei quando Deus me tirou lá do passado. E Deus transformou completamente a minha vida. Eu fiquei muito feliz por estar aqui presente nesse evento. Eu frequento a igreja e a experiência é a melhor possível, né? Estar na presença de Deus é coisa que todo mundo acho que planeja, né? E hoje estou aqui para agradecer e estou assim chorando à toa, né? Porque a alegria é inexplicável. Hoje fui batizado e estamos na presença de Deus agora para sempre, né? Minha vontade sempre foi se batizar, só que o meu trabalho não deixava, porque não tinha oportunidade. E quando foi hoje eu me batizei. E eu estou muito feliz, graças a Deus. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Meu filho já é batizado, meu esposo se batizou hoje também. E eu agradeço a oportunidade e quero dizer que eu estou feliz, muito feliz de estar na Renovada. Antes de aceitar Jesus, a minha vida era diferente, né? E eu vim de outra igreja e eu voltei, né, para a Renovada, que eu mudei de bairro. Tá com uns 3 anos que eu estou na Renovada. E eu quero dizer que a experiência de estar com Jesus não tem igual, que a gente sempre tem que estar na presença de Deus, que Ele é o caminho. Igreja Renovada, venha participar você também. E falando em festa, a Fundação Afife Arão também comemorou 9 anos de muito trabalho social e vidas transformadas. Foi uma noite linda com apresentações dos alunos e muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito através dessa missão. Confere aí como foi essa celebração.
finalmente chegou o grande dia, o dia da nossa festa de 9 anos da Fundação Afifiarão. E nós estamos cheios de alegria em saber que Deus fará maravilha nesse lugar. E você está convidado a conferir conosco cada detalhe dessa grande festa. Estamos aqui no evento da pastora dele, aqui para nós é um orgulho muito grande, porque 9 anos aí dessa criação e para nós, lá no Bujari também já participamos, e estamos aqui para prestigiar e se alegrar todo mundo junto. Fala aí pra gente a expectativa, como é que tá o coração, se tá com muita ansiedade. Ai, a gente fica bem nervosa, bem ansiosa, né? Porque a gente é tudo novo, pra mim pelo menos aqui é tudo novo, mas eu tô feliz em participar desse projeto lindo. E você? Um pouquinho ansiosa, mas também um pouco tranquila. Vamos arrasar. É tudo pra Deus, né? São muito nervosos, mas que seja dada a honra e agora pro Senhor. Amém. Expectativa lá em cima, mas a gente ensaiou muito, a gente tá muito ansiosa, né? Mas isso não é para as pessoas, e sim para Deus. A professora Miliene, a professora de balé da Fundação Afifiarão. Professora, como é que tá achando? O que tá sendo a expectativa de hoje à noite? Olha, eu não vou mentir que eu tô ansiosa, porque eu tô ansiosa. Mas Deus está no controle, a expectativa é muito grande, de gratidão a Deus, porque se não fosse a graça de Deus, o que seríamos de nós? E a Fundação é para o reino, e é para o reino, e é para Ele. Eu agradeço muito a Deus e a vida da Apóstolo por fazer parte desse projeto tão lindo, que é o reino de Deus. Para mim está sendo uma alegria e uma honra estar aqui com esses nobres alunos. A gente está podendo celebrar 9 anos de fundação e para nós é um motivo de orgulho, motivo de felicidade e motivo de agradecer a Deus. E hoje à noite tem festa, vamos que vamos! A expectativa é sempre as melhores, né? Um pouquinho ansioso, quando sou iniciante, tá na faixa dos 4 meses. Tipo assim, tô tendo uma experiência e saber o que é tocar violão. Então a sensação é gostosa, prazerosa e um dia desse para agradecer a Deus, né? A expectativa é grande, muito grande, o coração está a 1000 por hora. Nós temos que dar graças a Deus esse evento, para nós vai ser um passo à frente para nós. E vai ser outro conhecimento que nós não tínhamos. E a Fundação Arão está de parabéns sobre a coordenação que vem dirigindo e sobre os alunos do violão. A expectativa é grande, graças a Deus, né? Deus tem nos abençoado por esse momento espetacular. Eu só tenho que agradecer a Deus. A senhora era uma verdadeira visionária e uma fonte de inspiração para todos que a conhecem. Agradecemos por ser uma pessoa especial, forte e guerreira.
Que bênção ver tudo isso acontecendo, né? E agora é hora de abrir o coração para receber uma palavra poderosa e viva, que vem direto do coração de Deus para você. Vamos juntos para a Palavra Renovada. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 16 a 22. Ruth 1, 16 a 22. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. O tema dessa palavra é preparando a colheita para milhares. Você crê nisso? Nós estamos nos preparando para uma colheita de milhares, igreja. Eu não sei você, mas eu estou me preparando para isso. Quando Deus nos deu o tema da expansão, eu não tinha muita dimensão do que seria expandido. Mas hoje, cada dia que vai passando, parece que vai se clareando e abrindo mais a minha mente para compreender o extraordinário que está por vir. Ah, mas eu não vejo nada, eu não posso fazer nada se você não tem a visão. Mas acredite, pelo menos isso, exerça a sua fé. A história dessa moça é, acima de tudo, a história de uma aliança. Diga aliança. E tudo que Deus faz, tudo que Deus decide, Ele decide por causa de uma aliança. E Ele quer que eu e você entenda e viva esta aliança. É muito importante, irmãos, quando nós entendemos que a aliança, ela nos faz receber uma restituição de Deus. Uma aliança é uma cumplicidade. São duas pessoas que estão entrando em acordo acerca de determinada coisa, e tudo que é do outro é nosso, como na aliança conjugal. Só que na nossa aliança com Deus, não tem separação parcial e nem total de bens. Nós estamos numa relação total com Deus, numa entrega, numa troca. Tudo que é do meu pai é meu, e tudo que é meu é do meu pai. Você pode dizer isso para Deus? Então diga: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E isso nos garante uma colheita poderosa, não só para nós, mas para a nossa descendência. Essa moça não tinha a menor noção do que seria a sua história de vida, do que ela enfrentaria do outro lado, de um lugar que ela não conhecia. Por isso que a aliança, ela nos leva a viver em 3 níveis. 3 níveis, irmãos: criar, comer e cortar. Diga comigo: criar, comer e cortar.
Como assim? Essa é a base de uma aliança. Criar. Por que criar? Porque Deus é o mentor desta aliança. E foi Ele quem a criou para que Ele possa nos unir uns aos outros. E essa união, além de unir um ao outro, é nos unir com Ele. Nós não podemos dizer que somos unidos ou somos um com Deus se nós não podemos ser um com o outro. Essas divisões estão mostrando claramente que nós não temos unidade com os céus. Porque a unidade com os céus me ensina a amar, ainda que seja o pior pecador, ainda que seja o pior traidor, ainda que seja o pior fofoqueiro, ainda que seja o pior dissimulador. Eu preciso continuar amando como eu digo que amo a Deus. Foi Ele quem criou esse nível de aliança. E Deus, Ele não pode criar algo assim por criar. Muito pelo contrário, irmãos. Deus, Ele tem esse poder. E esse poder que Ele tem é para que todos nós estejamos diante dEle, firmados na mesma base, na mesma aliança. A aliança que Deus tem com Marcela é a mesma aliança que Ele tem com a Deise, é a mesma aliança que Ele tem com cada um de vocês. Não tem uma aliança diferente, porque não tem nem um filho predileto. Nós somos todos iguais. É como a história do Mefibosete que chegou na mesa, e ali na mesa nós somos todos iguais. Por isso a descoberta de estar na mesa é fantástico, porque não tem um mais ou menos do que outro. Hoje eu sentava numa mesa muito bonita com muitos irmãos, e o irmão comentava sobre essa hierarquia. Eu falei, irmão, esquece isso. Aqui nessa mesa, todos nós temos um único nome, somos filhos de Deus. Não tem um mais e um menos, não tem apóstolo, pastor. Irmãos, naquilo que Deus criou, isso não é uma hierarquia. Mestres, pastores, profetas, evangelistas e apóstolos, isso não existe na Bíblia. Nós estamos no mesmo patamar e nos completamos para cumprir uma missão de Deus. Não sei o que o diabo fez para seduzir as pessoas, para ficar nesse afã de ser o que não tem grau de importância maior do que o outro. Se eu for só discípulo, eu sou tão importante quanto qualquer apóstolo. Se eu não tiver nem nome de discípula, se eu for só serva, eu sou igual a qualquer outro, assim como você. Deus, Ele programou essa aliança para que eu e você estivéssemos entendendo o que é aliança. A aliança não passa por status, não passa por posições e nem títulos que nós temos. Quem criou a aliança foi Deus, e Ele decidiu se aliançar com quem não era nada como eu e você, com quem tinha um passado terrível que não dá nem para pensar. Deus não se importou com o nosso passado, Ele estava olhando o que Ele podia fazer hoje para transformar o nosso futuro. Por isso que você está aqui, porque Ele apagou o seu passado e está dizendo, tem uma esperança para mim e para você. Eu tenho algo tremendo para fazer na tua história. Você crê nisso? Diga aleluia. A proposta de Deus é pegar quem não é nada para fazer o extraordinário com Ele. E Deus decidiu, eu vou fazer algo extraordinário com você. E nós temos tudo para credibilizar isso. Porque assim como Ele criou os céus, assim como Ele criou tudo que nós temos, Ele criou a aliança, Ele criou a nós, e Ele decidiu, é com vocês que eu quero fazer algo grande. Não é com nenhum animal, não é com nada da criação, mas é com o homem. E o meu filho irá como o filho do homem para mostrar como vocês farão tudo isso. O modelo está aqui, irmãos. Ele criou todas essas coisas. Agora temos que entender a segunda palavrinha, o comer. O comer fala de alimentação, e todos nós precisamos comer para a nossa própria sobrevivência. Não tem como nós vivermos assim,
Se nós não temos comida, nós morremos de inanição. A fraqueza no nosso corpo, ele começa a falir, ele não tem como se manter de pé. Por isso que nós precisamos comer, mas comer corretamente, porque tanta falta é ruim quanto o excesso também. Mete a faca na garganta se és homem glutão, porque os dois faz muito mal. A Bíblia nos ensina sobre isso. Agora, se nós não cuidarmos bem disso, como corpo de Cristo, vamos adoecer, irmãos, e ficamos raquíticos, e isso pode nos gerar a morte. Esse mesmo modelo para o nosso corpo físico, ele serve para a nossa vida espiritual. Não estou dizendo nada novo até aqui. Jesus, com toda a sua caminhada com os discípulos, uma das coisas que ele valorizou, que é tremendo, é a hora das refeições. Ele sentou para comer com os seus 12, ele sentou também para comer com pecadores, diga aleluia, porque ele sentou comigo, ele sentou com você, e ele sentou não só com os seus 12 como pecadores, mas ele sentou com multidões e alimentou todas elas, diga aleluia. Ele sabe como fazer, irmãos, e sabe por que ele fez? Porque comer faz parte da aliança. Isso é um ato profético da aliança. Para manter essa aliança estável, para manter essa aliança saudável, precisamos nos alimentar. E nós já sabemos que nós precisamos comer e comer bem. Agora, quem senta na sua mesa? Quem come com você? Não estou falando da sua casa, porque muitas vezes nós comemos com estranhos. Muitas vezes comemos com pessoas que não são do nosso círculo social. E cada um se resguarda em muitas coisas nos níveis de conversa que vai ter naquela mesa. Seja profissional, trabalho, negócios, ou seja, para o conhecimento, para alguma outra área. Mas o fato é que quando nós sentamos na mesa para comer, com pessoas chegadas, pessoas aliançadas, nós estamos ali para fortalecer relacionamentos. E fortalecer relacionamentos é dizer, eu tenho consideração por você, ou eu amo você. E se não ama, vai chegar a amar, porque com a proximidade vai gerando sentimentos. Por isso que todo relacionamento, ele precisa ser alimentado, porque nós não alimentamos alguns relacionamentos e eles tendem a se acabar. Nós não alimentamos, às vezes, corretamente e eles deixam de existir. Às vezes, nós não queremos mais aquela pessoa no nosso círculo social e nós acabamos destruindo relacionamentos. É muito pesado se eu disser que colocamos veneno para aquela pessoa não comer mais conosco, mas às vezes isso é real. Os venenos que são colocados para que aquelas pessoas se tornem inimigas de outras pessoas, gerando morte espiritual, gerando morte física, porque elas perdem a alegria, perdem o prazer de viver, perdem a razão de estar naquele ambiente com aquela pessoa. E isso é muito sério, porque se não adoece, se enfraquece e podem, de fato, até morrer. Queridos, se nos afastamos do prato de comida, do discipulado, se nós nos afastamos do prato do discipulado, presta atenção nisso, do prato da família, se nós nos afastamos do prato do casamento, se nós nos afastamos do prato dos relacionamentos com os irmãos na igreja, nós vamos morrer de inanição. Aquele relacionamento vai ruir, não tem como ele ficar de pé se não há relacionamento, se não sentam
na mesa para essa troca, para que não seja alimentado. Precisamos alimentar o discípulo com uma palavra no discipulado, precisamos alimentar o cônjuge com palavras de amor, palavras de validação, com palavras de respeito e de honra das duas partes. Precisamos estar alimentando os relacionamentos com os irmãos, sendo cortês, sendo amigo, sendo fiel, parar de estar falando nas costas. Isso não é atitude de pessoas saudáveis. Por isso que, antes de Jesus morrer, ele fez questão de sentar ali e fazer a última ceia com seus discípulos. Ele é top demais. E quando ele estava ali preparando tudo, ele disse o quê? Façam isso em memória de mim. Ele não quer que nem eu e nem você se esqueça da importância de sentar na mesa. Faça isso. Isso o quê? Sente na mesa, se relacione, alimente pessoas com conteúdo que você já adquiriu. E se você não tem, seja pronto para ouvir o que o outro tem para transmitir para nós. Nós, às vezes, só queremos falar, se cale um pouco para ouvir o que o outro tem para dizer. Quantas experiências, irmão, cabelo branco não é à toa não, são experiências, as rugas são experiências que estão computadas naquela pessoa que já viveu anos de vida e tem muito para nos ensinar. Eles não podem ir para o túmulo sem passar as suas experiências para nós, e nós não podemos reter isso, é transferir isso. Senta na mesa com o seu discípulo e transfere conhecimento. Eu dizia para uma jovem hoje, minha irmã, essa receita você não pode levar para o túmulo. Essa comida é muito boa, transfere para alguém. Ensina essa receita. Ela ficou rindo. Mas é fato, irmãos, nós recebemos tanto de Deus. Por que não alimentamos outras pessoas? Por que não colocamos uma comida sólida no prato de alguém e deixa aquela pessoa no raso, sem estar sendo alimentada de uma forma suficiente? O que Jesus queria dizer quando ele disse para aqueles discípulos, fazei isso em memória de mim? Jesus, ele estava muito claro ali, irmãos. Ele queria que os seus discípulos não parassem de buscar a sua presença, não parasse de se relacionar com ele, para que você tenha alimento, para que você tenha conteúdo para transferir para alguém. Você precisa manter-se da mesa de Jesus, aonde ele vai estar nos alimentando constantemente, diariamente. Esse alimento é que vai nos dar robustez para que a gente possa ir mais longe, fazer muito mais, sem se cansar e nutrindo outras pessoas daquilo que eles não têm. Às vezes é só o feijão com arroz, mas você tem muita vitamina para derramar ali e nutrir as pessoas. Você tem a proteína que o Senhor te deu naquele dia para mantê-los fortes. Não precisa estar suplementando quando você está sendo alimentado pela palavra. A suplementação vem pela carência daquilo que você não repõe através da comida, amém? E aí nós vamos suplementar algo que às vezes vai nos fazer muito mal. Olha as bombas, olha os energéticos, olha um monte de troços que estão se tomando de hoje, que está trazendo um mal terrível e matando adolescentes e jovens, porque estão suplementando erradamente. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos alimentamos de uma forma correta, o nosso corpo responde, ele reage, ele está em boa forma, ele está saudável. Se ele não está, precisamos ver o que está faltando no meu corpo. Às vezes, falta você parar e sentar na mesa do Senhor. E nós achamos que, não, eu tenho que ir no médico, preciso ir no doutor Jesus primeiro. Doutor Jesus tem uma conversa particular para ter conosco, irmãos, porque ele não quer que você deixe de ser assistido pelos céus. A aliança
ela precisa ser fortalecida e alimentada por aquele com quem você se relaciona. Se temos uma aliança com o nosso Deus, é Ele que vai nos alimentar, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai suprir a nossa vida. Quando nós estamos sentados ali, o Senhor está consolidando o nosso coração. Quantas pessoas hoje vivem como se fossem pessoas sozinhas, pessoas depressas, pessoas entristecidas. Queridos, quem anda com Jesus não vive em depressão, me desculpe. Pode ter, eu sei que é algo que precisa ser tratado clinicamente, mas se você senta na mesa do Dr. Jesus todos os dias e é alimentado todos os dias, o que vai fluir no seu interior são rios de águas vivas. Não vem água rota, não vem água podre, não vem tristeza, angústia. Ele blinda nossas emoções para que a gente possa enfrentar o dia mau. Agora, está peito aberto, o diabo vem, pum, todo dia uma pancada, e nós não temos como resistir se nós não estivermos protegidos pelo guarda de Israel. Essa proteção vem quando nós nos alimentamos pela palavra, quando comemos junto com Ele. Deixa eu dizer uma coisa, Deus, Ele quer que você ouça isso. Você é importante para Deus. Cada um de nós somos importantes para Deus. É como se Deus chegasse diante de você e dissesse, você é muito importante para mim. Deus quer que você entenda o grau de importância que, como pessoas lavadas, remidas no sangue de Jesus, que era para estar amando Ele de paixão, está indiferente, frio, não quer mais ler o livro empoeirado, não quer mais se relacionar, não quer ir na igreja, não quer ir na célula, você está muito doente, meu irmão, me desculpe. Porque se não tem paixão, amor, desejo pela pessoa que você ama, está doente, falta relacionamento, está sem alimento. E aí começa a se alimentar de outras coisas, tipo pecado, porque o pecado alimenta no prazer. O pecado desperta emoções todos os dias, mas se você buscar o livro, você tem emoções santas diariamente com o Senhor. Desejo de fazer o bem a alguém, você orar pelo doente, ele ser curado, não tem uma alegria maior do que você orar por uma pessoa, ela ser liberta pelo poder do nome de Jesus, dela aceitar Jesus no seu coração, experimenta a alegria todos os dias pregando a palavra, orando pelos doentes, libertando os oprimidos. Irmãos, não tem alegria nesse mundo que se compare a isso. Você não crê assim? Porque nessa Bíblia eu creio assim. Os discípulos voltavam empolgados, Senhor, quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas curadas, eles estão sendo livres. E quando nós oramos, as coisas acontecem, alegres, empolgados, porque não estavam vendo mais em Jesus, agora estava acontecendo com eles. Irmãos, isso é viver à mesa do Mestre, reproduzindo na vida de outras pessoas. O problema é que nós só somos ouvintes, mas nós temos que estar mais perto dele, conversar mais com ele, conhecê-lo melhor. Isto é comer, se alimentar. A terceira palavrinha citada foi cortar. E nós vemos que em todos os atos da aliança que a Bíblia fala, ela nos mostra sacrifícios, mostra a expiação que foram feitos através do sangue de Jesus. E isso exige de nós sacrifício e renúncia. Diga, sacrifício e renúncia. Esse cortar são duas posições que nós precisamos adotar diante de Deus: o sacrifício e renúncia. E muitos dizem, não, Jesus já fez o sacrifício perfeito na cruz, eu não preciso fazer mais nada. Precisa sim, lindinho. Deixa eu lhe dizer, quando nós decidimos andar em aliança com esse Deus, quando nós decidimos caminhar com Ele, nós estamos dizendo, eu estou disposta a fazer muitas renúncias na minha vida. Vou renunciar a isso, isso e isso, porque está me roubando de ti. Eu vou renunciar a
isso aqui, aquilo outro. Nós temos que fazer, sim, sacrifícios para abrir mão de muitas coisas que hoje nos cercam, nos seduz, nos comove, nos envolve e nos rouba de Deus. É necessário fazer corte, sim, irmãos. Não existe nada mais forte dentro de uma aliança quando você sozinho dentro de uma aliança quer fazer tudo sem depender do outro. Que aliança é essa? Que eu vivo sem comunhão com o meu Deus? Que aliança é essa que eu não quero abrir mão de nada para viver bem com Ele? Que aliança é essa que eu não penso em satisfazê-lo em nada? Quero que Deus satisfaça os meus caprichos e desejos. Não existe isso, igreja. Aliança é cumplicidade, somos um. Ele abriu mão da glória do Pai, de si mesmo, para vir a esse mundo morrer por mim e por você. E nós não queremos abrir mão de nada. Não, igreja, precisamos sim abrir mão de muitas coisas e tomar uma decisão, entregar a nossa vida para Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós temos que entender que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Não é só a musiquinha que canta, não. Eles precisam ser, porque os nossos têm limites. Eu só consigo ir até aqui, mas os de Deus nos levam muito além. Muito além do que a nossa mente possa captar nesse mundo, irmãos. E Ele vai nos levar se continuarmos firmes na aliança, amém? E foi assim que aconteceu com essa jovenzinha. Ruth era essa mulher de aliança. E ela provou que ela era uma mulher de aliança, ficando com Noemi. Mas a aliança dela era com o filho dela, ok? Mas o filho dela tinha uma mãe que também era viúva. E para honrar o amor que ela tinha pelo filho, ela honrou a mãe dela também. Queridos, é muito difícil, mas Ruth, ela se tornou a restituição da aliança de Deus com a família de Noemi. Consegue entender isso? Era como no coração de Noemi, a minha aliança com Deus acabou porque Ele levou meu marido, Ele levou meus filhos, agora eu estou só, eu não tenho ninguém. Deus disse, não, Noemi, espera aí. Ruth vai te mostrar que a minha aliança é de eternidade, que nunca abandona quando está só. Era um momento que Noemi se sentia extremamente sozinha. Não tenho mais ninguém, não tenho patrimônio, não tenho nada, sou uma falida e agora? E agora, Ruth, fica tranquilo, eu vou estar com você. E Deus restituiu na mente de Noemi o poder de uma aliança através de Noemi, que não a deixou, mostrando para ela, Deus nunca deixou você. Ele estava te restituindo a aliança e te levando de volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Ela morava em Belém, a terra do pão, a terra da fartura. Por que ela saiu? Foi buscar privações. Irmãos, tenha cuidado quando você sai do propósito de Deus para buscar aventuras em outros lugares, para buscar sucesso em outros lugares, para ganhar dinheiro em outros lugares. Tenha muito cuidado, porque pode acontecer o que aconteceu com Noemi, fracasso, falência, perdas. Diga misericórdia. Se Deus não conduzir a sua história, não dê passos no escuro. Isso vai gerar dor e sofrimento. Por isso que Ruth significa companhia agradável. Ela era uma companhia agradável porque ela estava ali com valores, com princípios. Ela nem conhecia o Deus de Noemi, irmãos. Olha como Deus ele faz milagres extraordinários. Ela nem sabia nada de Deus, mas ela abriu mão. Olha a renúncia aí. Corte na carne. Ela abriu mão do seu povo, ela abriu mão dos seus deuses, ela abriu mão da sua terra, ela abriu mão de tudo. Eu vou com você. Não é uma decisão fácil,
Mas ela tomou, isso é fé, confiança de que Deus estaria com eles, porque ela começou a aprender sobre Deus de Noemi, apesar do fracasso dela, apesar da desistência e da tristeza que se abateu o coração de Noemi. A tristeza pode até te abater, mas não ceda para que você desista da sua aliança. Deus é fiel, diga isso bem alto no teu coração. Ele nunca vai abandonar você, igreja. Tenha certeza disso. Ele fez esta aliança com eles, porque eram de Israel. A aliança que ele fez com Noemi, com a sua casa, estava de pé. E agora ela contagia Ruth para que ela conheça o seu Deus. Ela leva Ruth para a sua cidade e chega na sua cidade, irmãos. Ela aprende mais sobre os mandamentos de Deus, sobre os rituais que precisam ter, as consagrações, os louvores, tudo que precisava acontecer, o Shabat que tinha que respeitar. Enfim, as coisas começaram a vir no coração dela para que ela entendesse o poder de uma aliança. Isso é um discipulado. Sabe por que muitos não firmam na fé? Porque não estamos discipulando. A fé fica fraca. Vem a empolgação, aceita Jesus, daqui a pouco esfria. Vem, vai para o encontro, volta bombando, é isso mesmo, bababá, daqui a pouco, cadê o cara? Apagou a lâmpada. Discipulado, igreja, é sentar na mesa, é ensinar, ensinar, ensinar e ensinar até que ele entenda a dimensão do amor de Jesus. Quando nós entendemos esse amor, nós nos rendemos a Ele, nós abrimos mão de qualquer coisa, porque Ele vale mais do que esse mundo todo. Tudo que esse mundo possa nos oferecer, irmãos. A atitude de Ruth é tão impressionante que ela foi contrária à atitude de Orfa, a outra nora de Noemi. O que aconteceu? A nora de Noemi não percebeu que Deus estava ali, trazendo uma nova oportunidade. Entenda, quando Deus abre uma porta de nova oportunidade para você dar um salto na sua vida espiritual. Às vezes está tão atordoado por ganhar dinheiro. Irmão, esqueça isso. Mas eu preciso do dinheiro para viver. Deus vai suprir. Nós vamos trabalhar normal, vamos fazer nosso serviço normal. Na hora certa, Deus te lança na teu sonho de ganhar dinheiro. Mas não precisa você correr atrás dele. Trabalhe, vá fazendo o que Davizinho fez, continuou trabalhando, cuidando das ovelhinhas, continuou louvando ao Senhor, e no tempo certo ele sai do curral e vai direto para o palácio. Deus deu um salto na vida daquele rapaz, mas ele esperou o tempo de Deus. Não vai na onda da mídia que você vai naufragar. Isso é ruim, irmãos, porque Deus, Ele tem para cada um de nós um lugar extraordinário, entenda isso. Orfa não quis aproveitar esse tempo da oportunidade. Ela poderia ter ficado muito bem, e a Bíblia não fala mais nada acerca dessa outra moça. Por quê? Porque ela desistiu da aliança. Nunca desista desta aliança, crente, em nome de Jesus. Fale para a pessoa ao seu lado, não desista da aliança. É a única coisa que você leva dessa terra, a aliança que você tem com Deus. Nunca desista dessa aliança, porque o preço é muito alto. Você nunca mais vai viver o que você viveu antes dela. Você nunca mais vai ter prazer no pecado como tinha antes da aliança. Tua vida já era no mundo. Pode ir lá fazer, querer aprontar, exibir que está de boa nada. Você está infeliz, está fracassado, está triste, duro. Porque nunca mais é a mesma, porque você experimentou o que é alegria. O que é prazer, o que é se regozijar, porque isso só encontramos na pessoa de Jesus. Diga amém. Agora, aquela mulher foi embora, aquela mulher desistiu, aquela mulher perdeu
a oportunidade, era como se o sentimento por Noemi tivesse cessado. E aqui, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa: quem não consegue entender a plenitude dessa aliança não sabe pagar preço, não sabe fazer renúncias, não sabe sacrificar coisa alguma. Ruth decidiu por essa outra posição porque ela tinha um compromisso. Não tem como você ter uma aliança com Deus e não ter um compromisso como noiva dele. A igreja é a noiva de Jesus. Se eu não tenho compromisso com a igreja, eu não sou a noiva. É forte esse discurso, né? Mas como noiva, nós temos obrigações, compromissos, lealdade, fidelidade, serviço. A noiva, ela trabalha o tempo todo pensando no dia do seu casamento. Ela só fala nisso, ela pesquisa. Eu conversei com um noivo um dia desse, ele disse, ela vive pesquisando isso, aquilo outro, já programou a festa, já viu isso, já viu aquilo. Por quê, irmãos? É o coração da noiva. Você pensa no seu encontro com Deus? Está programando o dia dessas bodas que nós vamos ter? Já viu as suas vestes, se estão brancas, se estão santas, se estão puras? Nem pensa nisso. Que aliança é essa? Que compromisso? Quando Jesus vier tocar trombeta, eu disse, estou aqui. Não dá tempo não, crente. Se você falar, estou aqui, é porque tu ficou. Deus me livre você também de uma tragédia dessa. Né? Mas precisamos aprender a fazer renúncias, irmãos, para viver essa vida com Deus. Por isso que em tempo de colheita, os grãos, Ruth foi exatamente na hora que Deus estava com uma colheita preparada para ela. E ela chega lá em Belém e já encontra os campos brancos para a ceifa. Olha isso. Quando ela chega, encontra aqueles campos recheados. Noemi quis segurá-la dentro de casa, fica aqui. Ela disse, não, eu vou buscar comida para nós. Olha o alimento aí. Eu vou buscar comida para nós. E ela foi aos campos para buscar as espigas para que elas comessem e não morressem de fome. E Deus conduziu o caminho dessa moça, vocês conhecem a história, para que ela fosse parar exatamente no lugar do propósito de Deus. E Deus levanta ali aquele resgatador, Boaz. Igreja, eu queria que você entendesse essa figura da colheita aqui muito grande, porque são 3 níveis de colheita que Ruth viveu naquele lugar. A Torá, ela nos ensina que o dono do campo, ele, quando faz a colheita, aqueles que caem, que ficam pelo chão, eles não podem voltar para buscar, porque eles deixam, a Torá diz que eles devem deixar para os pobres, os estrangeiros, as viúvas, aquelas pessoas necessitadas, para que elas peguem esse que foi caído pelo chão. Então, nós entendemos aqui que o que representa essa primeira colheita, essa conquista de milhares que nós estamos falando. E eu quero declarar que todos que foram deixados para trás, veja que eles vão colher os que ficaram para trás, todos que ficaram na margem, todos que ficaram para trás, todos que não fazem mais parte do rebanho, foram desvalorizados por alguma coisa, por pessoas, Deus vai nos fazer voltar para pegar essas pessoas. A primeira colheita são essas, irmãos, aqueles que foram desprezados, e Deus diz, não, eu não quero que despreze ninguém. Foi aqueles que ficaram pelo caminho, quando foi todo mundo para frente, os que desanimaram, os que desistiram de alguma forma, porque a foice passava e o que ela não pegava, ele não podia voltar para dar outra lapada. Ele tinha que seguir em frente e ir andando. O que pegou, pegou. O que não pegou, vai ficar para outro colher. Queridos, assim foi. Muitas pessoas que nós já falamos de Jesus,
não estão mais, porque eles ficaram pelo meio do caminho, mas vem uma Ruth aí atrás que vai colher esses que ficaram à margem. Tem Ruth aqui que vai fazer parte dessa colheita. Deus vai levantar pessoas que vão estar ali, trazendo essas pessoas, buscando, vendo aonde eles estão caídos, aonde ficaram desistidos, para trazer para perto do Senhor, porque ninguém escapará da colheita de Deus. Ele vai trazer aqueles que Ele prometeu, irmãos. Esse cortar a plantação, esse estar ali buscando os perdidos, os que foram lançados, fala de um nível de plantação esquecida por nós, mas não por Deus. Fizeram escolhas, decidiram ir para o mundo, largaram isso ou fizeram aquilo, não importa o que levou à desistência. O que importa é que Deus não tem prazer que nenhuma alma pereça. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de buscar essas vidas que estão perdidas, amá-las, sentar na mesa com eles. Senta aqui de novo. Deixa eu te falar sobre essa aliança mais uma vez. Entender qual é a proposta de Deus para a vida dessas pessoas, irmãos. Deus vai fazer o extraordinário, porque enquanto estamos pegando os caídos, Deus já tem uma plantação inteira na frente para nos entregar. É tão fantástico isso, porque Ruth não imaginava que hoje ela estava começando pegando espigas que caíram no meio do caminho, mas Deus tinha um projeto muito maior para a vida dela, a colheita de milhares, todo aquele território que ela estava pisando, que ela estava pegando só restolhos, veio a ser dela. Você entende a dimensão do que Deus quer fazer com você, igreja? Hoje estamos pegando um aqui, outro ali, outro ali. Deus está testando o que você está fazendo com as vidinhas que você está conquistando. Porque se nós não formos fiéis no pouco, Deus não vai nos colocar no muito. Colheita, irmãos, é trabalho pesado, é trabalho diário. Todos os dias tem que ir para o campo e colher rapidamente para que não se perca aquela plantação toda. Eles não podem deixar para colher quando quiser, no mês que vem, lá não sei quando, porque aquela produção toda será perdida se não for colhida no tempo certo. Deus já está com os campos brancos para a ceifa, e se nós não fizermos o nosso trabalho, querido, vamos perder essas vidas. Diga misericórdia. Os campos estão brancos e ele já disse, nos alertando isso todo o tempo. Por isso que Ruth é uma figura para mim e para você. Nós não podemos parar. Ela deixou a sogra em casa, mas ela foi para o campo, ela foi trabalhar, ela foi fazer o que tinha que ser feito e trouxe comida para sua sogra. Ambas comeram, se fartaram. As coisas começaram a acontecer. Queridos, creio que a colheita não para por aí. Nós temos ainda outros níveis de colheita que Deus tem para a nossa vida. Joel capítulo 2, verso 28, ele diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Nós já estamos chegando nesse dia, irmãos, já nos últimos dias, onde Deus está fazendo os seus sinais crescerem de uma forma absurda. As coisas já estão acontecendo, não essas profecias carnais que nós temos ouvido aí, um monte de coisa do fim do mundo, porque o que vai acontecer está aqui nesse livro, a melhor profecia que tem. Mas Deus já está começando a se mover, até falando na boca de crianças, trazendo orientações, fazendo acontecer o que Ele prometeu, porque é o seu Espírito que será derramado sobre toda a carne. Irmãos, Ele faz referência a essa onda de avivamento que Ele prometeu que viria sobre a terra, porque se não vier,
vamos ficar por aqui. Precisa reacender a chama, precisa queimar o seu coração. Nós não vamos ter colheita em casa, nós não vamos ter colheita sem ler a Bíblia, nós não vamos ter colheita sem orar. Quantas pessoas que nem lembram de orar, só fala com Deus no dia da dificuldade, só busca a igreja quando está em crise com algum problema. O seu trabalho é muito mais importante, a sua vida é mais importante. A sua vida, preste atenção, ela só é importante quando você se preocupa com o destino dela. Se nós estamos preocupados com aqui e agora, irmãos, amanhã ou hoje à noite, quando pedir a tua alma, para quem será? Para quem será? Talvez nem tenha essa resposta. Não, eu estou bem, eu vou para o céu. Vai mesmo. Você precisa ter consciência. Eu estou firme, eu estou buscando a Deus. Ok, se senta na mesa todo dia com Ele, bendito seja o Senhor. Mas não posso entender uma pessoa que está bem, se não fala com aquele com quem diz ter uma aliança, se não ouve a sua voz, se não ler o seu livro. Irmãos, o que vai gerar esse avivamento é você engolir isso aqui, comer todos os dias, devore o livro. Mas eu não entendo, tem o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós para abrir nosso coração, abrir nossa mente, trazer revelações preciosas sobre nós. Queridos, é importante, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você orar, mais sinais, prodígios e maravilhas você vai ver de Deus. Não tem como ver isso sem buscar a presença de Deus. Por isso nós viemos aqui para preparar você, porque você é a pessoa que Deus tem para essa colheita. Ele está nos preparando primeiro. Agora nós já passamos muitos anos treinando, e agora é hora de você executar a igreja. Já passou por muitos treinamentos. Agora é o tempo de expandir o reino de Deus. E Deus conta comigo e com você. Amém? Você já conhece a nossa igreja, sabe como ela nasceu e o que a gente vive aqui? Se não conhece ainda, chegou a hora de conhecer melhor esse lugar onde Deus tem feito tantas coisas lindas. Confere aí. Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet,
para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Bora organizar a semana com a gente? Tá começando agora a agenda da semana da Igreja Renovada. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Comece o dia com oração e presença de Deus. Terça-feira, às 19 horas, no templo, tem a continuação da série de ministrações com o tema A Importância da Oração. Quinta-feira, nós temos Célula nos Lares, um tempo de cuidado, comunhão e ensino. Sábado, às 15 horas, nós temos Rede de Crianças, tanto na sede quanto nas bases. E às 19 horas, nós temos Rede Juvenil, no templo e no anexo. Domingo, às 8 horas, nós temos o melhor culto. Às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, Rede de Adolescentes. E o culto de celebração acontece às 10 e às 18 horas. Às 18 horas, temos as bases setoriais que estão espalhadas pela nossa cidade. Acesse renovada12.com.br e procure a mais próxima aí da sua casa. Que programa cheio de vida, né? Foi lindo relembrar esses momentos de fé, entrega e transformação. Se quiser rever tudo isso, quarta-feira, às 9 horas da manhã, tem reprise. E a qualquer hora no canal do YouTube da Igreja Renovada. Fica com Deus e até o próximo Deus tem o melhor. Lembre-se, Deus tem o melhor para você sempre. Até mais!